Miguel Cheta é um artista multifacetado que tem já uma longa carreira e tem nos últimos anos feito imensas exposições, quer como artista, quer como curador, e toda a sua obra gira no fundo em torno de uma das questões para ele que é essencial, que é a questão do território. O território, o lugar onde ele habita, o lugar onde nós habitamos e no fundo o lugar que é também o espaço onde as exposições acontecem. Portanto, a sua obra tem uma relação profunda com este espaço, que é o Algarve, mas ao mesmo tempo, exatamente por essa intimidade e essa localização daquilo que ele faz enquanto artista, torna essa obra absolutamente universal, porque no fundo ela refere ao lugar que é de cada um de nós. É o fato dele ter vindo de uma relação muito profunda com a fotografia e a sua obra ter esse caráter profundamente fotográfico, mesmo quando ela é escultórica, mesmo quando ela é bidimensional, seja um desenho, seja uma pintura. E essa ideia dos dispositivos ópticos é algo que está presente nos objetos que ele encontra, nos objetos que ele nos traz e principalmente nos exercícios que ele faz da transparência. O vidro talvez seja o seu elemento mais identificativo de uma obra que é e que tenta, de alguma maneira, transmitir cada vez mais essa ideia de uma luz que deve permanecer, que essa luz, obviamente, está ligada à questão da arte, dessa produção. Como tu dizes, é difícil fazer uma retrospectiva por já ser um período longo. Lembro-me de ter começado a ter acesso à arte em casa. O meu avô trazia-nos notícias de outros países, de arte que se passava lá. O meu próprio tio também era pintor amador, o que me fazia também ter algum contacto com essa prática. Mais tarde lembro-me que na adolescência tardia ter tido contacto com a Galeria de São Lourenço, em Almancil, que foi a minha referência durante muito tempo. Não havia internet, não havia outro tipo de ligações ao mundo, então era por ali que o mundo me entrava, pela Galeria de São Lourenço, e durante muito tempo foi a minha referência. Sempre tive a ambição de um dia querer lá expor. Infelizmente isso não se proporcionou, porque a galeria entretanto fechou, mas ficou, penso que lá surgiu essa vontade de fazer, de querer participar, de querer ser uma voz ativa no que se fazia na arte, pelo menos a nível local, porque aquela galeria trazia-nos referências do mundo inteiro, mas também colocava artistas locais, o que para mim foi muito importante e ainda hoje reverbera naquilo que eu acredito e que faço. Bem, as coisas têm acontecido de uma forma bastante interessante, não é? Tudo isso tem vindo a crescer, já não temos só, antes era só um lugar, agora temos vários lugares a praticarem uma programação interessante e constante, com alguma constância. A produção faz-se em mais lugares, ainda está muito centralizada, passa a redundância no centro do Algarve, entre os municípios de Loulé, Faro, penso que são os municípios que mais apostam na produção cultural e onde estão alicerçadas também as associações que estão a fazer essa programação e essa produção. Temos um longo caminho ainda a fazer, faz-nos mesmo falta uma massa crítica mais apurada, mais constante e mais ativa. Penso que esse é o próximo passo que temos que conquistar. E outra coisa é a divulgação, também nos falta muito. Bom, essa sazonalidade acontece porque vivemos dependentes do turismo enquanto região e a nível económico. E também na arte nos querem fazer depender do turismo, porque essas programações estão sempre alicerçadas a um programa de turismo. O que eu acho que não é muito correto, porque a arte deve ter a sua autonomia e deve ser uma construção que deve ocupar todo o ano. O Algarve deve ter a sua autonomia a nível cultural e logo os investimentos e os apoios que muito escasseiam na região
devem ser feitos nesse sentido, para que não haja essa sazonalidade e porque a cultura possa ser produzida, usufruída durante todo o ano nesta região. Senão criamos uma dupla sazonalidade que não faz qualquer sentido. Bem, interfere bastante no meu trabalho porque eu nunca fui um artista que tenha saído para trabalhar noutro lugar, estudar noutro lugar e fazer a minha produção e a minha carreira artística num outro lugar. Eu sempre acreditei que poderia, a partir daqui, fazê-lo. Não sei bem como, mas sempre quis acreditar nisso. E tem vindo a ser possível e espero que isto se replique e que muitos outros possam fazer, possam vir para o Algarve, aprender e a partir daqui fazer a sua carreira e que tenham a devida atenção neste lugar. Mas o meu trabalho é muito, por isso é muito ligado a esta região, porque apesar de eu viajar muito, é aqui que eu viajo mais, neste lugar, porque viajei durante o tempo e a sociedade, assisti a todas as transformações sociais neste curto espaço de tempo e neste pequeno lugar que é o Algarve, que é hoje um Algarve completamente diferente daquele que eu assisti há 50 anos, 40 anos atrás. E ter assistido a todas essas transformações locais, mas de âmbito universal, permitem-me e inspiram-me muito a trabalhar sobre o lugar onde eu considero pertencer. Eu penso que me relaciono com esses objetos da mesma forma que um fotógrafo se relaciona com as imagens. É uma espécie de captura, é uma espécie de sentido, é mesmo sentido de captura, não é? Onde tu vês a oportunidade e a imagem apela-te, vem ter contigo. E esse é o tipo de relação que eu tenho com esses objetos, que é talvez um olhar fotográfico, um olhar e perceber todas as possibilidades que esse objeto pode ter numa futura construção. Sim, a fotografia está muito presente mesmo nos desenhos. Eles têm uma forma, nos desenhos, nas esculturas, como esta do Osso do Mar, por exemplo, que é uma escultura que remete muito a uma paisagem, uma imagem etérea, uma fotografia, um desenho, uma pintura. Mesmo a escultura que podemos agora ver em Quarteira. Existe uma forte referência entre a fotografia, o ato de fotografar e os próprios objetos, os mecanismos de fazer fotografia com aquilo que eu faço enquanto objetos artísticos. Há sempre uma relação de dispositivo óptico. Bem, eu não consigo ver de outra forma, não é? Que a arte não tenha sempre uma responsabilidade social, que não tenha um caráter e um cunho político que se inscreva na sociedade onde está inserida e que tente provocar alguma modificação, que não seja alguma discussão, alguma perturbação, alguma aceitação e rejeição. Esses circuitos de dualidade que a mim me interessam muito, que a sociedade discuta. Eu acho que a arte, que isso é colocar uma responsabilidade enorme à arte. Não penso que a arte salve, mas que pode ajudar a salvação. Eu sou muito boyciano, admiro muito o Joseph Beuys e todo o seu percurso e todo o seu trabalho. Penso que também o seu trabalho entra ao meu trabalho, reflete um pouco essa admiração por Joseph Beuys. E ele dizia que cada homem é um artista, no sentido em que se todos estivermos um pouco a libertarmos o nosso lado criativo, conseguiremos todos, em conjunto, construir uma sociedade melhor, porque estamos mais abertos, mais tolerantes, e eu penso que será por aí que a arte pode salvar, não tendo esse papel, essa força de salvação, mas tendo
esse lado de tolerância e de abertura que as sociedades mais evoluídas devem ter.